Olá, hoje nós vamos falar sobre a aplicação das leis de Newton em sistema de corpos. Então aqui nós temos um esquema aqui representando dois corpos e uma força aplicada ao corpo A. Essa superfície, então apoiada os dois corpos, é uma superfície que a gente vai considerar ela sem atrito. Então, nesse sistema com dois corpos, nós temos uma força só aplicada em relação na direção do seu movimento. Lembrando que aqui está na superfície, então a gente tem uma força normal sendo aplicada para cima, uma força peso aplicada nesse sistema aqui para baixo. Porém, em relação à direção do movimento, nós temos só essa força aplicada, essa força para a direita. Então, são dados para a resolução dessa questão: massa do corpo A 2 kg, massa do corpo B 4 kg e essa força F aplicada no corpo A de 24 N. Pede a aceleração do sistema e a força de interação entre os corpos. Aqui eu coloquei só a força AB, mas sabemos que a mesma força que A aplica em B é a força que B aplica em A. Uma força de ação e reação, terceira lei de Newton. Então basta a gente calcular uma força só. Eu coloquei aqui força AD, mas pode ser a força DA. Depois da gente separar esses corpos, colocar as forças aplicadas nos corpos separadamente, a gente vai verificar qual fica mais fácil para a gente calcular essa força de interação entre os corpos. Então vamos lá. Se estivesse pedindo só a aceleração, a gente podia aplicar a segunda lei de Newton no sistema, ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas qual que é a massa aqui? A massa é do sistema, seria a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então verifica que é bem tranquilo de resolver. O que vai ser um pouquinho mais difícil, não sei se seria difícil, mas talvez não tão simples, é para você calcular essa força de aplicação entre os dois corpos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar esses corpos e ver aqui quais forças estão aplicadas em cada corpo. Então vamos lá. No corpo A, isolar aqui no corpo A. No corpo A, como ele está numa superfície, está apoiado numa superfície, então a gente tem uma força para cima chamada de força normal do corpo A. Para baixo, como isso aqui está próximo à Terra, então a gente tem uma força peso do bloco A. Lembrando que, como a gente está falando de uma grandeza vetorial, a gente tem que simbolizar através dessa seta que simboliza o vetor. Bom, para a direita, a gente tem uma força aplicada nesse corpo A, que é a força F. Então aqui nós temos a força F. Para a esquerda, tem a força de reação que B aplica em A, que é essa força um pouquinho menor, aqui, força BA. Força BA. Bom, o sentido que esse corpo está movimentando, ou a direção é horizontal e o sentido é para a direita, então nesse caso a gente pode cancelar essas duas forças, porque aqui na vertical o corpo não se movimenta, por isso a resultante entre essas duas forças é nula, ou seja, é zero. Então só sobra a horizontal para o movimento desse corpo. Bom, nesse caso, a força F ela é maior do que a força BA, pois o corpo está se movimentando aceleradamente para a direita. Então, uma equação que representa esse movimento é F menos FBA, que é igual a massa do corpo A vezes a aceleração desse corpo A.
Então aqui nós temos uma equaçãozinha, usando a segunda lei de Newton, força resultante, que é F menos FBA, força resultante do corpo A, F menos FBA, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Vamos fazer a mesma coisa para o corpo B. Para o corpo B, nós temos o metal apoiado no solo, na superfície, então nós temos força normal, ou força normal de B. Para baixo, próximo à superfície da Terra, nós temos o peso de B. Bom, para a direita, a gente tem uma força que A aplica em B. Essa é a força AB. Bom, e para a esquerda, como não tem atrito, essa superfície a gente considerou ela sem atrito, então não tem nenhuma força para a esquerda aplicada em B. Então, novamente, a mesma situação que a gente viu aqui no corpo A, que como ele não está movimentando na vertical, a gente pode, a resultante entre as forças normal de B e o peso de B, ela se anula, sobra somente essa força BA. Então a força resultante do corpo B é ela própria, força AB é igual a massa de B vezes a aceleração. Então essa é a equação que nós temos no corpo B. Bom, usando um sistema de equações, essas duas equações, a gente pode fazer um pequeno sistema aqui de equações. Massa de A vezes aceleração, e aqui força AB é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, nesse caso, verificamos que nós temos essas duas forças, como elas são de ação e reação, elas são iguais. E lembrando que elas não estão aplicadas no mesmo corpo. Então, por isso ela é uma força de ação e reação. Então, força de ação e reação, essa aplicada no corpo B, e a força BA no corpo A. Então, é uma força de ação e reação. Como ela tem o mesmo módulo, nesse sistema, ela pode ser cancelada. Sobra-se F, que é igual a massa de A vezes a aceleração, mais massa de B vezes a aceleração. Lembre-se que a gente no início falei que se a gente tivesse pedido só a aceleração, a gente podia chegar direto dessa equação aqui, aquela que eu apaguei há pouco. Então, agora é só substituir os dados para a gente achar a aceleração do sistema. Então, força, que é 24 newtons. Massa de A é 2 kg, a aceleração que a gente está procurando. Massa de B, 4 kg, vezes a aceleração que está procurando. Então, nós temos que 2A mais 4A dá 6A. Isolando A, nós temos que 24 divide para 6. Lembrando que o número que está multiplicando passa a ser o divisor. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos a aceleração do sistema. E a segunda parte da questão que está sendo indagado, que é a força de interação entre os dois corpos, força AB. Então, força AB, olha só, nós temos aqui a equação que serve para calcular a força AB. Então, é isso. Força AB é igual a massa de B vezes a aceleração. Força AB, massa de B. Massa de B, a gente verifica lá que é 4 kg, vezes a aceleração que a gente acabou de calcular, que é 4. Logo, força que A aplica em B é de 16 newtons. Então está aí, é uma questão bem simples, uma questão de interação entre corpos, aplicando aqui as leis de Newton. É isso, então, até a próxima.